A gente conversa agora ao vivo com o cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Vamos lá, professor, para começar, né? Qual que é a gravidade política de uma denúncia que envolve um senador pré-candidato à presidência pedindo dinheiro para um banqueiro envolvido em uma série de escândalos de corrupção para financiar um filme ligado à própria família? Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Prazer estar aqui contigo. Bom, você sabe que eu estava escrevendo, tinha terminado de escrever um artigo sobre isso, inclusive, e a sua equipe, né, entrou em contato comigo. Bom, o que está acontecendo por enquanto, né? Sabidamente, o Daniel Vorcaro tem problemas sérios com a justiça, e não só problemas sérios com a justiça, mas problemas que se espraiam em vários poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. A gente conhece, por enquanto, a pontinha do iceberg, porque sabe-se que ele está negociando, mas ainda não evoluiu, uma delação premiada. Pois bem, eu estava escrevendo, inclusive, lembrando, né, um político que dizia que a política é como nuvem, você olha por um lado, ela está de um jeito, quando você olha, já mudou. E por que eu escrevi isso agora há pouco? Porque a semana passada, a semana retrasada e passada, não foram tão simples e fáceis para o presidente Lula. Mas essa semana, e no finalzinho da semana passada, com o Ciro Nogueira, alvo de busca e apreensão da PF, e agora esse áudio que foi divulgado em relação ao pedido do Flávio Bolsonaro, coloca nitroglicerina pura no embate político eleitoral. Então, o que a gente pode dizer no momento? Que é prematuro fazer ainda ilações, que os áudios são um pedido de recurso, de dinheiro, e daqui a pouco ele vai trazer a versão dele, mas já é algo que, por certo, impacta, né, como impactou, né, a busca e apreensão do Ciro Nogueira e também um possível envolvimento dele com Daniel Vorcaro, agora o Flávio Bolsonaro, que é, no momento, o principal adversário nas projeções de segundo turno do presidente Lula. Uma eleição polarizada, uma eleição com candidatos com alta rejeição, a vitória se dá geralmente por uma pequena margem, como aconteceu em 2022. Então, Mayara, eu te diria com muita tranquilidade que o momento hoje é muito nebuloso, as nuvens que estão mais ensolaradas e brancas para o Lula agora estão escuras e prevendo aí uma tempestade para o Flávio Bolsonaro. Só para complementar aqui, a gente está conversando com o Rodrigo Prando. Nesse momento, saiu uma notícia no Globo, a equipe do jornal O Globo confirmou com o publicitário Tiago Miranda, ele confirmou ao jornal O Globo que intermediou a negociação que levou Daniel Vorcaro a aportar, segundo ele, 62 milhões de reais no filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, Tiago Miranda, publicitário, disse que o valor previsto seria maior, mas os repasses foram suspensos com a crise no Banco Master. E a gente está vendo que essa notícia já está gerando outros problemas. O mercado financeiro ele não fala, mas ele age. O dólar já subiu 2% hoje por causa dessa notícia, batendo na casa dos R$5 de novo. Já tinha um tempo que não estava batendo, voltou a bater nos R$5, porque o mercado agora está entendendo a potência que tem essa denúncia, essa divulgação feita pelo Intercept Brasil. Travou? Continua? Travou ali? Não travei, não. Eu tô aqui. Eu não sei se é para comentar a afirmação e quero também já dar uma boa tarde para o Tomás aqui, Rodrigo. Estou trazendo esse fato novo, essa apuração nova, que eu acho que ela já nos dá novos elementos para a nossa conversa aqui. E só para complementar, perfeito, gente, o escândalo do Banco Master foi justamente, explodiu em novembro, que foi quando o Flávio Bolsonaro pediu essa ajuda ali pelo áudio, só para complementar. Certo, não, me perdoe que eu peguei o celular porque seus colegas jornalistas de outros veículos estão também me ligando aqui, mas olha só, então de novo uma boa tarde para o Rodrigo e para o Tomás. Boa tarde. E sem dúvida nenhuma, que é um fato novo. Então veja só, havia um áudio dizendo o seguinte, há um pedido de quase ali, eu estou falando de memória, 184 milhões de reais. Parece que um aporte foi de 62 milhões. Então tem muita coisa que terá que ser explicada
pelo Flávio Bolsonaro. Então, de fato, como eu disse, isso aí é a pontinha do iceberg e a gente aqui tem novos elementos, o que obviamente fará com que o Flávio Bolsonaro seja obrigado a se pronunciar. Lembremos que na semana passada ele acabou se pronunciando de maneira muito protocolar com relação à operação que foi de busca e apreensão na casa de Ciro Nogueira. Agora, o nome dele e o áudio estão mais contundentes. Então, sem dúvida nenhuma, que ele tem uma situação para enfrentar a partir de agora bem complicada. Salvo o melhor juízo, vocês me corrijam, parece que até já há um pedido de prisão feito pelo Lindbergh Farias em relação ao candidato, senador, pré-candidato Flávio Bolsonaro. Não sei se é isso, mas vocês me digam, porque eu estou aqui imediatamente com vocês discutindo e problematizando essa questão. O Lindbergh já tocou nesse ponto, diz que vai solicitar, vai fazer um pedido de prisão do candidato Flávio Bolsonaro. Agora, professor Rodrigo, claro que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa depois de um escândalo como esse é exatamente o cenário que o senhor ilustrou com o exemplo da nuvem, a metáfora da nuvem, momentos mais tranquilos para o outro lado, o lado da situação, o lado da esquerda, o lado do Lula. Agora, um escândalo desse porte é suficiente, por exemplo, para fazer Romeu Zema, para fazer Ronaldo Caiado se empolgarem também? Até porque nem sempre escândalos acabam destruindo candidaturas, destruindo reputações na política. Se a gente for pegar, por exemplo, o histórico do próprio presidente da República, quando o presidente, pensar em Petrolão, Mensalão, enfim, ele conseguiu voltar, conseguiu se reeleger. O escândalo que a gente está começando, que nasce nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, será suficiente para tirar, de repente, o Flávio Bolsonaro do páreo, pensando até num outro candidato de direita crescendo nesse cenário eleitoral? Excelente questão a sua, e vamos entender o seguinte, tá? Em 2022, a vitória do Lula se deu pela menor margem de votos na Nova República. Não foram 2% dos votos válidos. Então, se a gente tiver, de acordo com as pesquisas, um cenário ainda polarizado entre Lula, que é o incumbente, e Flávio Bolsonaro, qualquer desgaste pode significar uma derrota ou uma vitória, de um lado ou outro. Então, a gente não tem ainda a dimensão do prejuízo na imagem e simbolicamente que esse escândalo, sendo colocado dessa maneira na sua pergunta, recairá sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Claro que ele tem que se explicar, e ele fará isso. Ele vai, obviamente, buscar trazer suas considerações, não sei quais serão, mas fará o papel dele, que é tentar se explicar. E veja que em menos de 2 semanas ele está se explicando novamente por um desgaste que chega, só que desta vez diretamente envolvendo o seu nome e o nome do seu pai, que se encontra inelegível e preso. A outra parte da sua pergunta. Com isso, outros candidatos mais à direita e ao centro não poderiam ganhar força e musculatura? Sim, poderiam. Então, pode acontecer que, de repente, Zema, e que eu acho que nesse momento o Zema tem muito mais capacidade de mobilizar de maneira comunicacional, inclusive pela crítica que fez aos ministros do Supremo, pela charge que fez ali e tudo mais, né? Tudo isso dá ao Zema uma oportunidade. Caiado tem também, mas me parece que nesse momento, pelo menos nas últimas semanas, Romeu Zema é mais conectado com esse universo digital do que o Caiado. Então pode ser que sim, que um outro candidato comece a melhorar. E claro, estou falando numa suposição, são hipóteses que seriam ou não confirmadas a partir de novas rodadas de pesquisa. Saiu recentemente pesquisa mostrando que a gente tem ainda praticamente um empate técnico com Lula e Flávio Bolsonaro. E por último, já devolvendo para vocês, tem uma questão. De fato, um escândalo pode não representar o fim de uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro, como muita gente falou, quando o Jorge Messias foi preterido, não foi aceito pelo Senado da República, que o governo havia acabado.
Poucos dias depois, Lula estava sendo recebido por Trump em tapete vermelho, com um sorriso que é pouco comum no rosto de Donald Trump, e o presidente agora e o governo têm anunciado medidas, né? Desenrola, questão de segurança pública, revogação da taxa das blusinhas. Então está ali abrindo sua caixinha de bondades, buscando eleição. Pois bem, então se lá o mensalão não chegou a derrubar o governo Lula e ele foi reeleito, pode ser que Flávio se recupere. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas é óbvio que o momento agora, neste caso, no dia de hoje, nos próximos dias, as explicações chegarão. E eu sempre disse, e aí, para finalizar e passar para vocês de volta, que o Flávio, candidato, tem o ônus e o bônus. O bônus é o sobrenome, que é o sobrenome do seu pai, preso e inelegível. Então é uma força. Mas ele tem também o ônus, que é o desgaste que viria do escrutínio da opinião pública e dos jornalistas. E, por fim, né, mesmo que o Flávio, tendo esse ônus, sendo aí desgastado pela questão desse escândalo, do pedido de dinheiro ao Daniel Vorcaro, tem um fato que também é incontornável. O Lula é muito rejeitado. Ainda que o presidente consiga melhorar a sua posição nas pesquisas, o lulopetismo é muito rejeitado. Então isso faz com que até um escândalo como esse talvez não seja capaz de tirar, nesse momento, a proeminência política eleitoral de Flávio Bolsonaro. Desculpa, acabei falando muito, mas eu acho que a pergunta exigia ponderar um pouco mais. Me desculpe. Imagina, Foi claro, ótimo. não à toa que Rodrigo Prando é muito procurado pela imprensa, explica muito bem. Obrigada, viu? Cientista político e professor do Mackenzie. Mais uma vez, Rodrigo Prando, obrigada pela sua presença aqui no Link TMC para explicar os pormenores desse caso pra gente, viu? Maiara, Tomás e Rodrigo, é sempre um prazer estar com vocês três. Fiquem bem, um bom programa e um bom jornal. E quando possível, Obrigado. a gente volta a se falar. Fiquem bem.